Primeiramente, eu peço a sua inscrição no canal. A gente viu aí como a esquerda vai mal nas eleições, principalmente aí eleições para o legislativo, né, para eleger vereadores, deputados, etc. Então é muito importante fortalecer aqui a esquerda contra a extrema-direita e se inscrever aqui no canal. Também avisar aqui que nessa semana eu vou liberar aí inscrição para um curso gratuito que eu vou dar sobre como combater aí a direita e a extrema-direita nas redes sociais. Esse curso vai ser para qualquer pessoa. Você pode ser leigo, que não entende nada de rede social, ou pode ser uma pessoa que sabe tudo e o curso vai te ajudar aí a como combater a extrema-direita, porque a gente precisa começar a pensar em 2026, porque o Flávio Bolsonaro falou essa semana. O plano deles é eleger muitos senadores para fazer o impeachment dos ministros do STF. Pelo andar da carruagem, eles estão no caminho disso aí. Então a gente precisa combatê-los. Agora vamos falar aqui de um caso de corrupção que, olha, a imprensa tá abafando. Eu não vou dizer abafando 100%, porque tá saindo na imprensa. Você deve ter visto na imprensa. O estado do Rio de Janeiro fez transplante em 6 pessoas e transplantou órgãos aí que estavam contaminados com o vírus HIV, o vírus da AIDS. Ou seja, essas pessoas confiaram no estado e acabaram infectadas pelo vírus. Isso é gravíssimo. O que a imprensa está abafando é o seguinte: pouco estão falando sobre quem era o secretário de saúde do Rio de Janeiro na época e as ligações dele. Isso a imprensa não está falando, eu vou te mostrar aqui. No caso, as pessoas terem os órgãos transplantados com o vírus é gravíssimo, não só algumas pessoas vão falar, mas Thiago, hoje já tem tratamento para HIV, você vai ter que tomar lá o remédio coquetel lá da AIDS para o resto da vida, ou até ter uma tecnologia aí daqui a algumas décadas para curar definitivamente, mas a pessoa não vai morrer como era antigamente. Não, tem um problema. A pessoa que recebe um transplante de um órgão, ela precisa tomar remédios exatamente para ela não ter ali as defesas corporais. Por quê? Porque se você tiver uma resistência muito alta, o que acontece é que o seu corpo pode rejeitar um novo órgão. E aí quando a pessoa é contaminada com o vírus HIV, que é um vírus que exatamente faz isso, para quem não sabe, o vírus da AIDS, o que ele faz é com que a pessoa não tenha nenhuma resistência imunológica, ela perde toda a imunidade. Então a pessoa que já está tomando remédio para baixar a imunidade, ela está com um vírus que também baixa a imunidade, a chance desse vírus causar complicações e até matar a pessoa é gigantesca. É muito pior do que se fosse uma pessoa que não recebeu o transplante e fosse infectada, o que já seria uma coisa assim horrível. Fora que a pessoa que está tomando esse remédio para AIDS, ela pela vida inteira, ela tem que deixar de fazer um monte de coisa, ela tem que ter uma alimentação diferente, não pode beber, não pode um monte de coisa. Então a vida da pessoa, a qualidade de vida da pessoa diminui drasticamente. Para você ver. Rio de Janeiro, a imprensa pouco está citando o governador Cláudio Castro, bolsonarista. Cláudio Castro que, aliás, eu falei aqui faz alguns meses sobre um esquema de corrupção dele que foi aí revelado, ele foi delatado, e eu falei, olha, o único problema disso tudo, Cláudio Castro está apavorado, é que a Polícia Federal o indiciou, fez tudo certinho, prendeu um monte de gente, porém, o relator é o André Mendonça, bolsonarista. E olha só, o André Mendonça em decisão monocrática, só ele arquivou tudo. Ou seja, agora a Polícia Federal vai ter que reinvestigar o Cláudio Castro para pegá-lo pelos crimes que ele cometeu, que já estavam provados. O André Mendonça, ele anulou uma delação, que foi a delação que foi bem no comecinho da investigação. E aí anula todo o resto. A Polícia Federal vai ter que reinvestigar para pegar o governador. Olha, é uma vergonha, mas uma vergonha. André Mendonça, né? Bolsominion, Cláudio Castro, Bolsominion. Essa aí do André Mendonça não foi destaque em lugar nenhum. A imprensa está fazendo o seguinte, a imprensa está abafando os crimes dos bolsonaristas e da extrema-direita, porque a imprensa quer que a esquerda esteja bem enfraquecida em 2026, assim a esquerda vai ser obrigada a apoiar candidatos de direita, da direita neoliberal, aquela direita Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, a direita que a imprensa diz que é democrática, mas que deu golpe de Estado em 2016. Essa direita, a imprensa quer que seja apoiada pela esquerda em 2026 contra a extrema-direita. Ou seja, em vez de ser esquerda contra a direita, aí vira direita contra a extrema-direita. E a gente é obrigado a apoiar. É como foi no Rio Grande do Sul, na eleição para governador em 2022. Tinha o Cláudio Leite, que é um fascista com um pé no fascismo, ou o Onyx Lorenzoni com os 2 pés no fascismo. É por isso que a imprensa não fala, que eu vou falar aqui nesse vídeo. O secretário de Saúde do Rio de Janeiro, quando esses crimes aconteceram, era o deputado Doutor Luizinho. Ele é amigo pessoal do Bolsonaro e do Arthur Lira, do bolsonarista raiz aí, o doutor Luizinho, deputado do Rio de Janeiro. Vou mostrar aqui a foto dele, porque a imprensa não mostrou. Olha, eu vi as matérias.
eu peço novamente essa inscrição, porque olha, eu me dei aí ao trabalho de ver matéria aí na Band, de ver matéria na Globo News, de ver aí matéria em outros veículos, para ver se mostravam foto dele. Não mostraram. Mas essa foto aqui, essa você pode ter certeza que não vão mostrar em lugar nenhum, né? Não só essa, mas ó, eu tenho uma melhor ainda aqui, ó. Ele votando na última eleição, ó, ele votando aqui com o número 22, camisa número 22. Ou ele aqui, ó, com o Hélio Negão, o Tony de Paula e tudo, 22 Bolsonaro. Aí se você não vai ver na Globo, de jeito nenhum, porque aí enfraquece o plano deles, que é fortalecer a extrema-direita para que a gente seja obrigado aí a apoiar a direita neoliberal. Até porque o candidato dos sonhos da Rede Globo é o Tarcísio, que era ministro do Bolsonaro. Pois bem, o doutor Luizinho era secretário de saúde do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? O Rio de Janeiro passou a contratar sem licitação. Foi uma contratação emergencial, e eu fico pasmo quando eu vi nas matérias aí da Globo, dizendo, porque foi uma contratação emergencial sem licitação. E aí ele contratou o laboratório do primo dele. O nome disso é nepotismo. Ele pega lá dinheiro público e contrata por 11 milhões de reais o laboratório do primo. Só que quando a imprensa diz que era uma contratação emergencial, você fala, nossa, Thiago, então era uma emergência. Ele tinha que contratar um laboratório. Não dá para fazer licitação, que é um processo que demora meses, quando é uma emergência. Qual foi essa emergência, Thiago? Nenhuma. Eles alegam emergência. É isso. Só que a imprensa vai lá e usa a palavra para, no imaginário da pessoa que é despolitizada, fica, não, tá, pode até ter corrupção, mas pode ser que foi só incompetência mesmo. Era uma emergência. Não era. Ele só alega. O Rio de Janeiro tem laboratório público. E aí o laboratório público poderia fazer os exames nos órgãos, poderia fazer toda a gestão do transplante. Mas aí não dá para roubar dinheiro público, né? Não dá. Então ele contratou o laboratório do primo dele. O primo dele já tinha sido condenado no laboratório. O primo dele já tinha um laboratório antes, fez um monte de maracutaia, e em 2010 foi condenado. Por quê? Porque o laboratório dele estava errando em exames de HIV. 2 pessoas fizeram exame lá e deu positivo. Essas pessoas ficaram apavoradas, caramba, tô com HIV. Então fizeram exames em outros laboratórios e aí deu negativo. Essas pessoas processaram o laboratório do primo, do Dr. Luizinho. Só que, sabe o que ele faz? Ele cria um laboratório, faz um monte de maracutaia, depois ele fecha o laboratório, tira todo o dinheiro das contas, e aí, fim. E aí as pessoas processaram, ganharam na justiça. Quando foram lá, a justiça não encontrou nada nas contas, a empresa já tinha sido fechada, então a justiça mandou ele, o primo do Luizinho, pagar, que era o dono da empresa. Não se sabe quanto pagou, mas ele fez um acordo lá para pagar as vítimas disso aí. Ou seja, o cara já tinha laboratório que errava no exame. O laboratório dele, que foi contratado aí em emergência, segundo a Rede Globo, não tinha nem os equipamentos para fazer exame nos órgãos que iam ser transplantados. Uma coisa é você pegar o sangue daqui, da veia, e fazer exames. Outra coisa é você pegar sangue de órgãos que vão ser transplantados. É um tipo de exame diferente. Outra coisa que muita gente não sabe é que não existe uma máquina que faz todos os exames. Tem máquina para fazer exame de sangue, que é aquele hemograma normal, tem máquina para fazer exame aí de plaqueta, tem máquina diferente que é para fazer exame de hormônios, até por isso alguns exames são mais caros, outros demoram mais, outros laboratórios têm que mandar para outro lugar. Enfim, a máquina, o laboratório dele não tinha estrutura para fazer exame de sangue em órgãos que iam ser transplantados, muito menos para fazer exame de HIV. Lembrando que era um laboratório de alguém que já tinha sido condenado por dar resultados falsos, fake. 2 vezes as pessoas fizeram. Não é que a pessoa fez um exame e deu fake, e o laboratório fala, não, mas a margem de erro é de 0,01%. Esse foi o caso aí, 0,01% erra. Não, a pessoa fez 2 exames e errou os 2. Aí não tem como. Então ela era laboratório de um cara já condenado. Mas pode, né? Pode. Aí o que aconteceu? Para a imprensa, pode. Aí o que aconteceu? Os laboratórios disseram que fizeram um exame nas pessoas depois que elas tiveram os órgãos transplantados. E os exames aí do laboratório do primo do Dr. Luizinho, do bolsonarista, lembremos, ele era secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, indicado pelo Cláudio Castro, que é outro bolsonarista, que também ganhou a eleição, aí indicado pelo Bolsonaro. E aí, o que acontece? Os exames nessas 6 pessoas deram negativo para HIV. Só quando elas fizeram exame em outro laboratório, que já estavam piorando muito, é que descobriram que estavam com o vírus. Agora, a Polícia Federal foi acionada e vai investigar. Mas olha, eu não vou falar para você o seguinte, olha,
temos certeza de que vai ser todo mundo preso. Não temos. Temos um pouco de certeza. Por quê? A Polícia Federal vai para cima de todo mundo agora. Vai para cima do Cláudio Castro, do doutor Luizinho, vai para cima da atual secretária de saúde do Cláudio Castro, que apesar de ela não ser na época, ela é hoje. Vai para cima aí do primo do doutor Luizinho. O sócio do primo dele é o tio dele. Na verdade é o esposo da tia do doutor Luizinho. Vai para cima de toda essa bandidagem aí para ver. Isso é corrupção. É corrupção. Alguns vão falar, mas Thiago, isso foi só incompetência. Em casos de saúde pública já tem jurisprudência para, quando há incompetência, seja de órgão público ou privado, isso é crime. Porque a gente está falando de saúde. Uma coisa é você ter incompetência. Nossa, eu fui pintar uma parede, a parede ficou cheia de mancha. Pô, que coisa, ficou feia a parede. Aí você tem incompetência, tal, é um caso civil. Outra coisa é você ter incompetência, é algo que ferra com a saúde de uma pessoa. Aí é crime. Não se pode ter incompetência quando se trata de saúde. É crime. Tem jurisprudência para isso. Agora, o caso é o seguinte. Vamos sortear um relator disso lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Se cair em André Mendonça ou Cássio Nunes, já era. Já era. Eu nem vou mais falar desse caso aqui. Se cair num dos dois, já era. Agora, se cair num Flávio Dino aí da vida, num Zanin, aí a gente sabe que isso vai para frente. Essa é a diferença. Em quem vai cair no STF? Inclusive, vou falar, tem uma das leis aí que tá para ser aprovada, que é a pacote anti-STF, que é a lei que vai acabar com decisões monocráticas no STF. Eu sou a favor. Vai ser o maior tiro no pé que esses bandidos do Centrão já deram na vida. Acabar com as decisões monocráticas. Por exemplo, essa do André Mendonça de salvar o Cláudio Castro, isso iria a plenário. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui denunciando todos esses crimes e vamos pra cima dessa corja maldita. E ó, 2026 tá logo aí, viu? Tá logo aí. E eles vão tentar dar golpe novamente, viu? Falou.